Olá, meus amigos. Nós gostamos sempre de repetir que só existe a fé cristã na face da terra, não por causa de nós homens e mulheres e não por causa de nossos sacerdotes, sejam padres, sejam pastores, sejam médiuns, sejam mestres, sejam gurus. O cristianismo só existe na face da terra porque um Deus se fez homem e habitou entre nós e entregou-se em holocausto perfeito e perpétuo para o nosso resgate. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz não foi um assassinato, não foi uma morte comum, foi algo muito especial na face da terra e algo de uma dimensão espiritual incomensurável. Descrever a morte de nosso Senhor Jesus Cristo é difícil. Muitos de nós compreendemos facilmente que é uma morte vicária, substitutiva, uma morte que veio resgatar-nos da nossa condição pecaminosa. E após essa obra, nós podemos ser reconciliados com Deus através de uma justificação que vem unicamente por intermédio de Jesus Cristo. Que a condição de justo que está unicamente em Jesus nos é imputada, nos é como se fosse creditada ou emprestada, digamos assim, para que andemos de modo reto na presença de Deus, de modo aceitável perante Deus. Aí muitos escarnecem e querem ser exímios nas obras de salvação e exuberam mostrando os méritos humanos que são salvadores e não são, nós sabemos disso, e exuberam na demonstração das obras. E quando nós falamos que Jesus deixou-se morrer para resgate de nossos pecados, escarnecem, mostrando assim que eles têm medo da cruz de Cristo. Eles não têm medo mais de mentir, nem têm medo de viver no engano, mas têm medo do verdadeiro significado da cruz de Cristo, porque torna medíocre as nossas obras e os nossos méritos. Nossos méritos e nossas obras, elas são importantes numa segunda instância, após nós aceitarmos a obra salvadora de Jesus. Mas nossas obras e nossos méritos, em termos salvíticos, eles são inexistentes. São medíocres mesmo. Então, só existe cristianismo porque Jesus entregou-se em nosso lugar, em morte vicária, substitutiva, para resgate de nossos pecados, de todas as épocas, de todas as raças, tribos e nações. Essa obra de salvadora somente Deus poderia proporcionar, por intermédio de Jesus. E essa obra está planejada desde a eternidade. Muito antes que o primeiro homem saísse do Egito, ou muito antes do que Jesus nascesse, a obra de salvação de Deus em Jesus Cristo, por morte vicária, substitutiva, foi determinada por Deus, tanto por Deus Pai quanto por Deus Filho. E alguns, de maneira assintosa e até mesmo indecente, dizem que o Pai matou o Filho. Meu Deus do céu! Não conhecem a triunidade santa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles não se lembram que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo concordam em todas as coisas. E a obra de salvadora e a obra salvadora em Jesus Cristo é a obra de Jesus, do Espírito Santo e de Deus Pai. Então é a triunidade santa que nos oferece essa salvação em Jesus. Jesus nos contempla com essa salvação por intermédio dos méritos dele, Jesus. Sim, os méritos dele, Jesus. Ele é bastante claro em
No Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 12, do 12 ao 15, depois de conversar com Nicodemos sobre o novo nascimento, que é o nascer do alto, nascer de Deus, ou regeneração, Jesus continua o seu discurso a partir do verso 12, dizendo: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Jesus estava se referindo a ele. Eu vim das regiões celestiais. Eu não subi e desci, eu vim de lá para contemplar vocês com a obra de salvação de Deus que existe em mim. E no 14, e do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, crucificado, martirizado, morto e ressuscitado no terceiro dia. Para que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus está dizendo aqui, Nicodemos, além de não conhecer as coisas terrenas, as coisas que acontecem aqui embaixo, como é o caso do novo nascimento, a regeneração, que vem pelo lavar da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, e por isso Jesus citou pela água e pelo Espírito. Depois de fazer essa crítica a Nicodemos, essa exortação, ele diz que se tratando de coisas terrenas não me credes, como podes crer se vos falar das coisas celestiais? E ele afirma: do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele estava citando aqui aquele fato que muita gente escarnece da serpente de bronze, que foi construída por Deus, foi construída por Moisés, por ordem de Deus, não para ser adorada ou venerada, mas como símbolo de uma pré-figura curativa de Jesus, salvadora de Jesus. Está em Números, capítulo 21, verso 8. Números, capítulo 21, verso 8. E aqueles idólatras que andam dizendo que Deus mandou construir uma serpente de bronze, tratem de estudar as Escrituras para não andar profanando a vontade de Deus. Porque aquela serpente de bronze foi construída por Moisés por ordem de Deus como pré-figura de Jesus, como ele diz aqui. E que depois o rei Ezequias fez em pedaços aquela serpente, porque ela saiu dos seus propósitos, passou a ser adorada. Os homens estavam queimando incenso e adorando e venerando aquela serpente de bronze, chamando de meu pedaço de bronze, Neustan. Aí então o rei Ezequias, um homem de Deus, recebeu a ordem de Deus de fazer em pedaços a serpente de bronze, como está em 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Então Jesus diz: do mesmo modo que aquela serpente foi levantado como pré-figura minha, eu serei levantado, eu serei crucificado, para que todo aquele que nele crê, nessa obra salvadora, remidora, redentora, vicária e substitutiva, tenha a vida eterna. Muito bem, esse é um texto bastante claro, bastante contundente, dentre os vários textos bíblicos. Temos um outro que é mais contundente, que está em Mateus, capítulo 16, dos versos 21 ao 23. A conversa de Jesus com Pedro.
Jesus diz que era preciso que ele fosse a Jerusalém, estivesse com os escribas, com os fariseus, com os anciãos, fosse rejeitado, maltratado, crucificado e morto, e depois fosse ressuscitado ao terceiro dia. Jesus estava vivo ainda. Ele estava predizendo a sua morte. Então, a sua morte não foi uma morte histórica, não foi um assassinato, foi algo que só as pessoas que têm vontade de conhecer as verdades espirituais podem compreender. Então, Jesus prediz a sua morte. Mateus 16. A partir do verso 21, Jesus diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas por parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavras de Jesus. Quem negar isso, meu Deus do céu, não pode crer em mais nada ou pode crer no que quiser, menos na Bíblia e menos ser cristão. Por favor, não diga que é cristão se não entende ou se não aceita essas palavras de Jesus Cristo. E no 22, e Pedro chamando à parte, Pedro teve a ousadia, a petulância, coitado, pensando como homem: não, eu amo muito meu mestre, Jesus é um homem muito bom, ele não pode ser morto, ele é o nosso mestre. Aí Pedro chamou Jesus à parte. Jesus, vem cá num cantinho aqui que o teu amigo Pedro quer bater um papo com você. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Pedro reprovando Jesus, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Então, parece que Pedro estava cheio de compreensão, amor e misericórdia pelo seu mestre, muito bem. Tudo muito bonito no campo do coração humano e no campo fraternal, mas no campo espiritual, um fracasso. Olha só qual foi a resposta de Jesus. No verso 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, cala tua boca, vai para trás, arreda, Satanás. Ele não estava dizendo que Pedro era Satanás, mas que o espírito de Satanás, o espírito de um demônio, o espírito do engano estava animando Pedro. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Jesus dizendo que essa falsa misericórdia de Pedro era, na verdade, pedra de tropeço. Porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Como muita gente hoje, com uma fé raciocinada, uma fé bonita, trabalhada, elaborada, acha que Jesus não tinha que ser morto. E Jesus diz a Pedro: Pedro, cala a tua boca, arreda, Satanás. Eu preciso ser morto porque eu decidi assim. Eu e o Pai decidimos assim. Porque essas são coisas cogitadas no mais elevado campo espiritual e não no campo emocional. Então isso é fé bíblica, não é fé racional ou raciocinada. É por isso que a chamada fé raciocinada, ela enrola toda a obra de salvação e só traz erro e confusão aos homens. Aqui Jesus está dizendo: Pedro, tu não entendes que eu, Jesus, apesar de todo esse amor fraterno que tu nutres por mim, porque tu és o meu discípulo e eu sou o teu mestre, apesar desse teu amor, tem que ser manifestado na face da terra um amor superlativo, um amor ágape, agaparro, o amor de Deus, manifesto em mim, Jesus, na minha morte e na minha ressurreição. Então, é a segunda passagem, e essa é bastante forte,
que é demonstrativo documental bíblico de que a obra salvadora de Jesus é por causa da sua morte em oferta perfeita, perpétua, em nosso favor. Uma morte vicária, uma morte substitutiva. Então nós fomos mortos porque Jesus quis que assim fosse. Então nós cristãos podemos mostrar, provar e viver na verdade. Qual é a verdade? Nós somos cristãos e reconciliados com Deus pelos merecimentos de um Salvador. Pelo amor de Deus manifesto em Jesus. E pela obra de Jesus salvadora. Não pelas nossas obras salvadoras, porque obras não salvam. E não pelos nossos méritos, que nossos méritos não salvam. Como eu sempre digo, méritos e obras aprimoram o caráter cristão, a identidade cristã, a condição de cristão. E a condição de cristão só existe naquele que aceita essa obra salvadora de Jesus nele, de Deus nele, Jesus. Então nós não somos salvos pelos merecimentos de homens, não. Nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador. Isso é cristianismo. Por causa dessa morte é que existe cristianismo. Fora disso aqui, o resto é humanismo, iluminismo, psicologia, filosofia, muita intelectualidade, mas nada no campo espiritual. Principalmente no campo espiritual superlativo. Foi essa morte que nos tirou de uma vã espiritualidade e nos cortejou com uma vida espiritual. É Jesus quem dá vida espiritual. Espiritualidade até os demônios mais baixos têm, mas vida espiritual só aquele que aceita essa obra salvadora no seu coração e no seu espírito é realmente cristão. E por ser cristão é que ele é um homem ou uma mulher que tem uma vida espiritual. Não queiramos espiritualidade apenas para nós, isso é muito pouco, é muito pequeno, porque até os demônios têm. Nós queremos uma vida espiritual, vida de relacionamento, vida de fidelidade, de uma interdependência, uma vida de amor, de um afeto eterno de Deus por nós, que nos salvou mediante a obra salvadora dele, Deus, em Jesus. Amém? Então, isso fica bem claro e está muito bem documentado. E se nós quiséssemos fazer um vídeo maior aí, as provas são muito maiores ainda. Por isso a Bíblia ela é maravilhosa. Por isso ela é contestada, ela é perseguida, ela é escarnecida. Por quê? Porque a filosofia dos homens, a fé bíblica tem que ser constrangida para esconder a verdade. Porque a verdade da obra salvadora de Jesus constrange os sábios, os eruditos, né? Os mestres, então, eles são constrangidos. Agora, nós, homens e mulheres salvos pelo sangue remidor de Jesus, pela sua obra salvadora, resgatadora, nós somos contemplados e nós nos regozijamos no sangue de Jesus. Só as pessoas que têm o Espírito Santo podem realmente compreender e viver essa verdade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.